Graça, paz e alegria do Senhor Jesus. Jesus o Cristo, Jesus o Libertador, Jesus o Salvador, Jesus a esperança única do pecador. Desejo a você que a graça e a paz de Deus e a saúde que vem do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu quero trazer hoje uma mensagem de fortalecimento de fé. Uma mensagem que vai fazer com que a gente crie, reforce nossa fé, que a gente renove a nossa força e que através da leitura da palavra de Deus, o que ela nos traz e nos oferece, a gente possa criar mais perspectiva de esperança que está em Jesus. Eu vou ler um texto de 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, e o tema ou título dessa mensagem é Os Espinhos da Carne. Vamos ler o texto que a gente vai entender, o texto da palavra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim, ele teve umas visões, tá? Foi revelado a ele umas visões, e nessas visões ele foi arrebatado ao paraíso, ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu, e que viu coisas indizíveis, inefáveis, que até falar seria proibido, né? Porque as coisas celestiais, elas são infinitamente diferentes das coisas aqui da terra. E por ele ter essas visões de Deus, essa revelação especial, ele diz que ele foi assim barrado por um problema para que ele não se exaltasse. E eu vou ler o texto para vocês entendam. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, as visões que ele teve do paraíso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, ou é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tá? Portanto, eu me gloriarei ainda mais e alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Jesus Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Então, as revelações especiais que Deus deu a ele, ele poderia tornar ele soberbo. Infelizmente, essa questão da soberba é consequência do pecado. Ele poderia se gloriar dessas grandezas de revelações, mas Deus deu um espinho na carne. Esse texto ele é muito profundo e muito forte, que diz que um mensageiro de Satanás para o atormentar. Na vontade permissiva de Deus, na soberania de Deus, Deus permite algumas situações até difíceis. Para quê? Para que o homem reconheça suas fraquezas. Para que o homem não se glorie em si mesmo de alguma coisa ou se achar que é alguma coisa. Se você tem um ministério ou não como Paulo tinha, se você tem esse chamado como Paulo tinha, sim ou não, mas entenda que nos espinhos da carne, Jesus continuará sendo a única esperança. Jesus continuará sendo a única forma de renovação de fé, de fortaleza, de abrigo, de socorro. Repito, se você tem um ministério ou não. Quais são os espinhos da sua carne? Quais são os espinhos da minha carne? É que entenda que se não houver um direcionamento da nossa fé, da nossa confiança, na nossa esperança no Salvador, verdadeiramente vamos andar cambaleando. Qual será o espinho da sua carne? Qual será o espinho da minha carne? Mas o Senhor tem a resposta, você sabe quais são. Ele disse, a minha graça te basta, a graça do Senhor basta e é suficiente para que eu e você andemos com o coração limpo, com o coração em paz e com o coração esperançoso, apesar
dos espinhos da nossa vida, apesar dos espinhos da carne. Sabe o que é graça do Senhor? A graça de Deus são todos os benefícios que Ele deu aos homens. Por exemplo, os benefícios comuns, a chuva, o sol, a lua, a própria natureza, é graça de Deus, são graças de Deus que beneficia as nossas vidas. E às vezes tem os benefícios, a graça de Deus por benefícios específicos, como um chamado específico de Paulo, grande servo de Deus, e ele disse que orou 3 vezes. Ele era um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus, grandemente usado porque ele se deixou usar. A graça de Deus é suficiente para que a gente caminhe. E a gente não olhe para os espinhos da carne, porque Paulo poderia dizer, eu estou com espinho na carne. Ninguém sabe exatamente qual era o espinho, poderia ser uma doença, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser dor, poderia ser angústia, mas isso não impediu dele seguir. Porque ele disse, por amor de Cristo eu vou seguir, mesmo com o espinho na carne. E ele entendeu que a graça de Deus vai conduzindo a sua vida. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, ouvinte dessa mensagem. Você sabe qual é o espinho da sua carne. Você sabe qual a pedra do seu sapato. Você sabe. Mas não deixe esse espinho na carne, essa pedra, fazer com que você viva aprisionado no seu mundo de dores. Viva aprisionado no seu mundo de angústias. Queira se paralisar. Queira ficar isolado. Porque a gente acaba vivendo as angústias ou alimentando elas. É prático, diga irmãos. O texto falava de revelações, falava do ministério e falava de como seguir. Mas na prática, aqueles que têm ou não ministério, ele tem a esperança em Jesus. Eu sei, e Deus sabe, você sabe quais são os espinhos da sua carne. Mas essa graça do Senhor, ela vai abundando nas nossas vidas, ela vai impulsionando as nossas vidas e ela vai fazendo com que a gente continue, apesar dos espinhos, apesar das tribulações, apesar das dores, apesar das angústias, ele vai limpando a nossa alma. Ele vai nos purificando, porque ele é o libertador, primeiramente para trazer salvação, e segundo para limpar a nossa vida, limpar a nossa alma, e a gente conseguir enxergar a esperança, paz e libertação. O Salmo 130, um salmo maravilhoso, ele diz, eu clamo, eu suplico, depois lê o Salmo 130, eu suplico ao Senhor, porque eu sou pecador, eu sou cheio de defeitos, e peço perdão ao meu Deus, e ele responde com perdão de amor e de justiça que ele é, e ele ouve meu clamor e ouve a minha oração. Em 2 Coríntios 7 diz assim, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Qual tem sido o seu espinho? Qual os espinhos da sua carne? Esses espinhos têm paralisado você? Têm tirado a sua visão? Têm roubado a sua paz? A graça do Senhor basta. Basta para a gente avançar. Para a gente conseguir superar. Para a gente conseguir reconstruir. Para a gente conseguir se renovar. Para a gente conseguir ver novos horizontes em Cristo Jesus. Não por causa de nós. Porque nas nossas fraquezas nós somos fortes, porque é o Senhor que é forte. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa cidadela. E o Senhor Jesus diz, vinde a mim tu que está descansado, eu te darei descanso. Nós precisamos crer, nós precisamos ir, nós precisamos entregar ao Senhor, nós precisamos descansar e nós precisamos confiar. Vamos avançando em paz, vamos avançando em paz, porque o Senhor é a nossa esperança. Apesar dos espinhos da carne, a graça do Senhor nos basta e nos faz avançar. Deus abençoe em nome de Jesus.